Oi, essa carta é para você. Para você que está procurando por um canal terapêutico para poder estudar essa sua semana sob um olhar matriarcal, junto às ervas, os cristais e o movimento da lua. Olá, meu bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse nosso momento, esse nosso encontro direcionado, sintonizado a todos vocês aqui que vem compondo a nossa egrégora do Instituto Arco 180. Dentro desse nosso momento, dessa nossa consulta coletiva do aconselhamento lunar semanal. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para te auxiliar de forma terapêutica em teu processo de autoconhecimento, na tua travessia de crescimento pessoal, a partir do momento em que você tem no seu dia a dia, na prática do teu dia a dia, esse olhar para essa camada mais oculta, que é esse saber ancestral da influência dessa bússola celestial, da lua, nas nossas águas, no nosso inconsciente, nas nossas emoções e, consequentemente, influenciando nas suas decisões ao longo do dia a dia. Então, a gente estuda essa camada exatamente para a gente ter mais assertividade na nossa semana. A cada semana a gente vem aqui e se encontra exatamente para a gente poder conseguir ter melhores escolhas mais sábias e alinhadas com os nossos propósitos diante dessa camada. O círculo terapêutico está aberto, a mesa já está posta, os elementos também já estão colocados, então vamos para agora, para mais um estudo, para essa nossa visão macro, para essa nossa semana que vem do dia 15 até o dia 21 de fevereiro de 2026, onde a gente vai estar recebendo ao longo da semana exatamente um eclipse solar em Aquário. Então essa lua nova em Aquário vai estar eclipsada. Isso significa, pelos saberes matriarcais, que é um momento super importante. Esse mês de fevereiro, para falar de uma forma mais ampla, é um mês de fevereiro bem especial que está acontecendo no movimento celestial. Então, por isso, inclusive, tem pessoas que estão aproveitando todo esse boom desse manto celestial exatamente para poder fazer esse processo e, quando retornar, né, desse movimento mais introspectivo, voltar com novas decisões. Então, é saber bem aproveitar todo esse magnetismo desse céu para a gente poder aproveitar esse movimento que essa lua está nos proporcionando, né? Ouvindo esse movimento lunar na nossa vida. Então, no que diz respeito a ser um eclipse solar, para quem ainda não teve uma oportunidade de aprender de uma forma matriarcal, representa exatamente esse momento onde a lua ela está alinhada com o Sol e a Terra. Então, o movimento da lua nova em si, por si, pela sua própria natureza, já é um movimento de renovação. É exatamente um momento de um portal de morte e renascimento, onde a pessoa ela passa com toda aquela bagagem que ela tem, toda a experiência, né, seja seus valores materiais, valores íntimos, os emocionais, a mente, né, as crenças que a pessoa tem, ela passa por aquele portal e, inconscientemente ou não, tendo uma intenção ou não, ela faz um processo de uma renovação. Agora, imagina isso, esse movimento desse portal de morte e renascimento, sendo eclipsado, ou seja, sendo potencializado pela luz solar. Então, é um alinhamento onde essa lua, ela projeta sua sombra na Terra. Pelos saberes matriarcais, representa exatamente que essa natureza feminina, ela está mostrando, ela revela pra gente, com muito mais intensidade, com muito mais clareza, aquele lado da nossa sombra que está precisando ser renovada. Então, é muito mais intenso passar por um processo de renovação a partir do momento em que a gente passa por esse portal de forma eclipsada. E aí, no que diz respeito a ser em Aquário, representa exatamente esse momento da gente conseguir olhar. Eu tenho certeza que se você parar um pouco e prestar atenção em todo o cenário de vida que você está, você vai perceber que tem algo que diz respeito a questões de comunidade, de grupo, algo coletivo, que já não é novo, que já tem um tempo que está fazendo, né, voltando, retornando para que você faça um processo de renovação. Mas esse momento agora, por ser tratado de Aquário, que fala desse aspecto, tá fazendo a gente olhar e ter uma visão, uma crença, uma verdade. É como, lembra que eu já venho falando para vocês com relação à crença, a valor, é exatamente como se a gente tivesse um óculos, e aquele óculos ele vai ampliar, ele vai clarear, ele vai revelar o mundo como a gente está vendo e como a gente está querendo vivenciar essa realidade. Então, esse eclipse solar em Aquário, ele é importantíssimo porque ele vai fazer uma ruptura dos nossos valores, de crenças, que já não é uma ruptura inesperada. Se está sendo inesperada, se vai acontecer, se acontecer alguma coisa nesse cenário que para você é algo novo, é porque você não estava dando a devida atenção ao caminhar, né, a sua própria travessia.
Mas existe sim um movimento que você já vem percebendo em todos esses aspectos que vai passar por um processo de renovação. Então é algo que você já vem percebendo. E agora ele vai aflorar e vai ter uma ruptura que vai determinar, vai traçar a determinação do seu próprio destino, trazendo mais clareza e mais crescimento. Então é uma ruptura que vai com certeza abrir os caminhos. Então a gente ter essa clareza de olhar para essa nossa realidade de vida, para a estrutura de vida que a gente está agora, e olhar para esses pontos e encontrar, vai fazer com que você tenha mais sabedoria para lidar com esse momento. No que diz respeito, a gente, sim, tem um detalhe importante, tá? Por se tratar de algum aspecto coletivo, porque o coletivo você pode ver dentro do próprio sistema da família, dentro de um próprio sistema profissional. Então, é algo que vai mexer com o sistema. E aí, o cuidado é dentro dessa intensidade, dessa ruptura, você ter cuidado na forma como tratar o outro. E as mesas, elas estão falando com relação a isso. É uma ruptura que vem para impulsionar para o crescimento e vai exigir da gente essa sabedoria de fazer esse processo. Então, no que diz respeito a essa nossa mesa, na visão macro, ela fala pra gente se colocar no lugar da gente equilibrar os nossos valores. Isso também, para quem vem acompanhando as nossas mesas aqui, ter essa constância desse buscador, vai perceber que isso já é um tom que está se apresentando, né? Pra gente prestar atenção nos nossos valores. E prestar atenção exatamente porque você vai receber o seu soldo. Esse receber o seu soldo é exatamente esse processo dessa ruptura, que já é uma crescente, agora ela vai ser de forma determinada, né, definitiva, e faça uso da sua intuição para passar por esse crescimento, por esse processo desse portal que vai impulsionar o crescimento e receber exatamente essa oportunidade de um caminho mais próspero, de um caminho mais ancorado em novos valores e, consequentemente, você vai perceber que você vai se enraizar o seu emocional em uma perspectiva nova de vida com mais sabedoria, trazendo mais clareza mental. O tom dessa semana, o tom desse eclipse é esse despertar mental, é essa clareza mental e que vai estar sendo nutrido, sendo ancorado nas suas águas de uma forma mais sábia e proporcionando você, inclusive, mais força para alcançar patamares mais altos na vida. Isso significa que a atmosfera da semana, segundo essa bússola lunar pelos saberes matriarcais, é uma semana que tem uma atmosfera extremamente feminina. A força da natureza feminina vai estar muito aflorada, o que isso é muito positivo para a gente se sentir acolhido por essa lua nova. E ela está falando exatamente que é uma semana que proporciona você reencontrar a sua própria autoridade nesse quesito de você ser uma pessoa que tem uma confiança, que tem força para realizar as coisas, de uma realização que inclusive vai exigir de você um desapego de valores, seja valores materiais, valores emocionais, valores mentais, ou seja, aquela verdade que é soberana, aquela verdade que é muito, vamos dizer assim, muito rígida na sua vida, que foi, né, que está sendo, mas que agora você precisa desapegar, para você justamente trazer uma sensibilidade. Essa atmosfera dessa semana vai pedir de você uma postura de ter mais sensibilidade para você conseguir fazer essa transformação, de você conseguir olhar para o seu destino de uma forma com mais segurança, com mais autoridade, com uma pegada de você trazer essa renovação diante de uma nova sabedoria. Entenda que tá sendo dado pra gente essa oportunidade, está sendo entregue nas nossas mãos, uma oportunidade riquíssima, riquíssima de reestruturar, de reconstruir, de reescrever o nosso próprio destino a partir do momento em que a gente se permite nessa lua nova ser eclipsado, né, pela lua e pelo sol e receber das mãos dessa bússola lunar, porque é ela que vai entregar essas sombras, né, aquilo que a gente está precisando ressignificar, renovar na nossa vida, receber de uma forma mais receptiva possível, como um recurso
que vai trazer uma transformação que você há muito tempo está pedindo. Tanto é que ela tem um tom de que não é algo novo, não vai ser algo inesperado, nossa, do nada, assim, algo realmente assim, indescritível que aconteceu. Não é uma mudança indescritível, inesperada. É uma mudança que você tem muito tempo que está pedindo na sua vida e agora o céu, ela se apresenta dentro dessa configuração e você tem que bem aproveitar essa oportunidade. Já a pegada do desafio, do obstáculo para você vivenciar tudo isso é exatamente a sua própria palavra. A forma como você se comunica, a forma como você pensa. É a palavra pensada, a palavra falada, né? Então, é você prestar atenção que você precisa se superar nesse quesito. É olhar para as amarras que ainda tá impedindo você levar a vida mais a sério, que você tá... Como se, sabe aquela pessoa que tá flauteando, não tá levando com tanta responsabilidade a vida e vai empurrando, porque uma hora acontece, mas não, ela não tem uma tomada de uma decisão, de uma determinação de ser responsável por essa transformação. Inclusive, uma amarra em algum aspecto que fala de você ainda não acreditar no poder da transformação pela sabedoria, pelo bom uso da sua palavra, pelo bom uso dessa palavra no aspecto da mentalidade em si, né? As palavras no tom das suas próprias crenças. É você se colocar nesse lugar de superar qualquer limitação, de você aprender novos valores, de você validar que renovar valores muda completamente a sua realidade de vida. Porque exatamente são os valores e as nossas crenças que dá esse ajuste no olhar, né, da nossa realidade, a forma como você olha para si e para a própria vida. Então, supere qualquer aspecto que tenha de uma limitação, de uma corrente, de você se colocar como um aprendiz de uma nova comunicação, de fazer da sua palavra a sua guia, desse aspecto de você conseguir trazer um novo destino, um destino com uma raiz na crescente, né, no prumagem da vida. Já o que você ainda não sabe, que você precisa trazer para sua consciência, para você ter facilidade de lidar com todo esse processo que é belíssimo, que essa lua está proporcionando para gente, é exatamente entender o valor que tem o planejamento, de você parar e planejar esse destino. Porque é como se você está ali num princípio, numa raiz, numa semente muito profunda que a natureza está proporcionando para a sua transformação, para o seu processo de autoconhecimento. E que esse planejamento do qual é o seu lugar no mundo, que já vem também sendo uma constante sendo falada aqui, para você conseguir trazer esse novo movimento, essa renovação, você vai precisar olhar de frente para esse aspecto com relação à sua justiça, com relação a você ter uma sabedoria justa naquilo que você for fazer, seja no aspecto de ao se relacionar com esse grupo, seja no aspecto de como você vai aplicar esse novo destino na sua vida. É um reequilibrar da tomada, né, que você tem nessa comunidade, seu posicionamento no lugar nessa comunidade, nesse mundo, diante de um bom exercício dessa lei do dar e receber e desse senso de ser justo. Isso é muito importante vocês prestarem atenção nesse ponto. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente é justo com a nossa história, com as nossas decisões e nossas escolhas, a gente começa a rever determinadas posturas que a gente... Nossa, por que eu fazia isso comigo? Eu falo isso por experiência própria. Eu, por muito tempo, por ter carregado culpa, eu não fui justa comigo por muito tempo, onde eu me colocava muito mais a serviço do outro e eu negligenciava, eu não me priorizava. Até que aconteceu um despertar, e nesse despertar eu comecei a aprender a trazer um novo valor de dizer sim para mim. E parar de ter dificuldade de dizer não para o outro. Então isso foi um ressignificar nesse meu processo, que é esse tom, no sentido da gente conseguir fazer e prestar atenção que esse tom de a gente ser justo na nossa vida é olhar em pequenas atitudes ao longo do dia a dia que você tá sentindo que a vida ela tá tendo um pesar, ela tá tendo uma configuração que não tá favorável, mas que para você abrir esse novo destino, você vai ter que reaprender a ser justo. E é você colocar as coisas na balança e ponderar
realmente qual é o peso das coisas de uma forma mais coerente, mais alinhada, mais sábia. E isso, para você, é necessário fazer isso exatamente para evitar confusões, porque ele é uma pegada de trazer uma renovação. E o que evita a confusão dentro desse coletivo é exatamente você usar da sabedoria e da justiça. É onde você também vai perceber o que de real tem de estrutura que sustenta aquilo que realmente vale todo aquele castelo que você construiu. Então, aonde que está as melhores raízes, os melhores valores que você guarda dentro dessa sua postura de vida, das suas próprias escolhas. Já a pegada do direcionamento que as matriarcas estão colocando na mesa é muita intensidade, muito movimento, muita transformação. Elas estão dizendo assim, ó, se transforme, se entregue ao processo, confie no processo da mudança, para que você se coloque exatamente nesse lugar de você conseguir reaprender os seus valores, né? Reaprender com relação aos seus valores e aproveite essa oportunidade que você está tendo nas suas mãos de ser próspero. Dentro dessa prosperidade, inclusive, você ser leal ao seu próprio destino, ser leal ao seu processo de autoconhecimento, ser leal ao seu processo de crescimento pessoal, porque esse desenrolar desse movimento que é intenso, lembre, lua nova já é intenso e faz a gente ficar mais introspectivo, olhar com mais profundidade. O magnetismo lunar facilita isso na lua nova, né? Da gente alcançar as nossas raízes. Imagina isso eclipsado pelo sol, o quanto que isso traz de impulsividade, o quanto isso traz de atitude para a gente conseguir reconfigurar e reescrever as nossas escolhas para o nosso próprio destino. Então, é uma mensagem, é um conselho que elas estão falando de você elaborar essa transformação. Se dedique a elaborar isso, porque o futuro que se apresenta aqui é um futuro muito bonito, um futuro de um equilíbrio, o futuro de uma postura, de uma segurança interna daquilo que você está querendo para sua vida. Ao mesmo tempo, um horizonte muito belo, porque ele é muito estrelado, ele tem uma configuração de você perceber que existem inúmeras possibilidades para sua vida, e isso traz aberturas de caminhos, isso traz uma visão de você estar sentindo que você agora está começando a vivenciar a sua existência. É aquela saciando a sua sede de vivenciar quem você é verdadeiramente. Então é uma oportunidade assim riquíssima, riquíssima que essa lua está trazendo pra gente. Então vamos fazer bom proveito, bons estudos para vocês. Meu bem, eu espero que essa chegada desse eclipse solar em Aquário faça você sentir o quanto que essa energia feminina, porque tem um tom, tem uma atmosfera feminina pairando em nosso entorno, para que a gente tenha essa força da transformação que o feminino nos capacita, por ela ser muito dinâmica. O feminino em si, por si só, ele é muito dinâmico, então tem toda uma atmosfera favorável para a gente conseguir passar por todo esse processo desse portal de uma forma que lá na frente a gente vai olhar assim, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena aquele posicionamento, tomar aquela decisão, me determinar, ter uma decisão mais afirmativa com relação ao que você está querendo para o seu próprio destino. Então, faça bom uso de todo esse processo, faça bons estudos, né? Olhe para todo o processo que você está passando de vida, né? E dentro das suas intenções de crescimento pessoal, faça as boas escolhas, bem aproveite toda essa atmosfera lunar para o seu próprio crescimento. Eu sou Rosa, sou uma terapeuta matriarcal e que cada palavra dita aqui ecoe como bênção no seu caminho. Até a próxima semana. Assim, eu espero sempre poder te reencontrar aqui dentro do nosso círculo terapêutico, para que você possa fortalecer e nutrir esse seu DNA de ser um buscador de si, a partir do momento em que você tem essa lua, né? Esse astro, essa bússola lunar, como um instrumento de recurso de seu desenvolvimento, do seu processo de autoconhecimento. Então, ativando esse buscador. Lembro também que aqui abaixo na descrição tem o link de todas as outras esferas que a gente sempre trabalha aqui e te incentivo a você olhar todas elas, porque ela traz uma visão mais robusta, mais específica para facilitar o seu próprio estudo. Um beijo e até a próxima semana.